Gênesis capítulo 13, e nós vamos ler nessa hora esse capítulo e ver que nesse texto nós vamos nos dar conta de que Abraão e Ló se separam. Nesse texto vocês vão ver que Abraão e Ló vão se separar. Eu fiz questão de colocar no slide passado um detalhezinho, não sei como foi conduzido, né? Porque apesar que irmãos gravaram, os irmãos notaram que Ló, na verdade, acaba indo com Abraão na viagem dele, né? Na viagem que ele vai fazer, mesmo Deus depois tendo falado com ele, né? Sai do meio da tua parentela, né? Sai do meio dos teus parentes. Ele acabou levando junto com ele o sobrinho. E aí, se Deus mandou ele sair do meio dos parentes, e ele levou um parente, o que vocês acham disso? Hein? Pois é, mas Deus falou, ó, sai do meio de seus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele levou um parente, o que quer dizer isso? Eu coloquei ali no slide do dia 12 da semana passada para vocês. Vocês entenderam, irmãos, na semana passada? Deus falou com ele, ó, sai do meio dos seus parentes, né, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas nesse caso, ele levou um parente, Deus mandou ele sair e levou um parente. Vocês vão ver que lá na frente dá encrenca. Ó, veja bem, o capítulo 12, antes da gente ler o 13, diz assim, olha. Ora, o Senhor disse a Abraão, capítulo 12, versículo 1, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Está vendo? Ele mandou sair do meio dos parentes. E o que ele fez? Ele levou um parente. E vocês vão ver que esse parente lá na frente, eles dão problema. Tá bom, então nós vamos ler o 13, porque na verdade é no 13 aqui que vocês vão ver o problema que deu ele ter levado um parente. Eles acabam tendo que separar, porque, em outras palavras, ele não cumpriu a palavra que Deus lhe havia dito, sai do meio de seus parentes. Ou, em outras palavras, Deus queria ele longe dos parentes. Ele levou um parente com ele, e aí isso é problema. Hein? Pensou nisso? Ninguém pensou nisso na semana passada, não? Estava escrito ali, tá? Eu coloquei ali. Ok, vamos lá então. Capítulo 3 diz, subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, com sua mulher e tudo o que tinha. E Ló estava com ele, tá vendo? Ó, ele falou, sai do meio dos seus parentes. E o Ló está junto. Era Abraão muito rico, em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abrão, o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. A terra, porém, não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve, está vendo, irmãos? Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os ferezeus, habitavam na terra. Disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre a terra do seu comprimento, a sua largura, pois eu a darei a ti.
Então mudou a Abrão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Quando eu disse para vocês, quando eu levei vocês a pensarem cá no capítulo 12, é porque os irmãos vão se dar conta que Deus foi muito claro no capítulo 12, irmãos, ao dizer para Abrão sair do meio da parentela dele. Amém, irmãos? Os irmãos lá atrás lembram disso, tá? Deus foi muito claro para dizer para ele, sai do meio dos teus parentes. Mas Abrão não foi fiel no cumprimento do que Deus havia dito, que ele saiu carregando Ló. Tá, irmãos? A encrenca toda está aí. Na verdade, isso prova para nós que homem nenhum, irmãos, é perfeito demais. Homem nenhum cumpre tudo que Deus fala, nem mesmo Abrão, os irmãos deram conta que ele não fez. Deus falou, sai do meio dos seus parentes, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi para a terra que Deus mostrou, mas ele não saiu do meio dos parentes. Por quê? Porque ele levou um parente com ele, tá? Então é só para a gente ter uma noção. Agora eles vão se separar. E por que eles vão se separar agora? Certamente eles vão se separar agora, porque Deus nunca quis que eles estivessem o quê? Juntos. A Bíblia é muito boa que a gente lê ela assim. Até então a gente ia dizer, não, mas esse saiu carregando porque era um sobrinho dele. Ah, mas esse saiu carregando porque ele amava ele muito. Não importa se ele amava. A palavra de Deus não é mais poderosa do que a nossa vontade, irmãos? Não é? A palavra de Deus ela é mais poderosa do que a nossa vontade. As minhas ideias e as minhas vontades, elas caem por terra diante da vontade do Senhor. E aqui a vontade de Deus era, Abrão, sai do meio dos teus parentes. Parentela é a mesma coisa. Sai da tua parentela, da tua terra, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas aí a Bíblia, depois que Deus fala, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Logo no versículo seguinte, a Bíblia diz, partiu, pois, a Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Então, irmãos, aí você vai se dar conta o quanto é difícil cumprir a vontade de Deus. É muito fácil a gente apontar o dedo para algum irmão ou para alguma irmã e falar, está vendo, ó, Deus vai punir, porque não cumpriu a vontade de Deus. Eu já ouvi gente demais dizer isso, ó, Deus vai cobrar caro porque não cumpriu a vontade de Deus. Querido, não se preocupe, nem todos conseguem cumprir. Aqui está um exemplo. Por exemplo, Moisés cumpriu toda a vontade de Deus? Não, né? E você sabe que Deus é tão rigoroso que Moisés, por não ter cumprido a vontade de Deus, Deus deu uma punição para Moisés tão grande que eu olho e falo, meu Deus, mas por que Deus fez aquilo? Logo com Moisés, gente, podia fazer comigo, sei lá, com muita gente, mas com Moisés. Mas isso é para provar, irmãos, que homem nenhum consegue cumprir a vontade de Deus e em determinado momento a gente falha. Amém, irmãos? Para a gente nunca apontar o dedo e dizer, ó, Deus vai arrebentar com fulano, porque fulano, ó, Deus não era isso que Deus queria. Ó, eu vou te mostrar na Bíblia que todo homem, a não ser Jesus, não fez exatamente aquilo que Deus queria. Então isso é um bom começo para a gente só notar isso, porque que agora eles vão separar, tá, irmãos? Então vamos lá. Depois da falha em ir para o Egito, Abraão é restaurado e volta a Canaã. E ele, então, visita o altar que ele edificou ao Senhor. É isso que diz o versículo 13. O versículo 1 diz assim, ó. Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Por que ele subiu do Egito? Porque você viu no capítulo 12, versículo 10, que quando houve fome na terra, Abraão, ele desceu para o Egito, ele estava agora no Egito. Então aqui na Bíblia está mostrando para nós que não foi a primeira vez que Israel esteve no Egito, não, irmãos. Essa foi uma vez. O povo descendente, né, de Israel, que no caso aqui é Abraão, eles desceram no Egito aqui no capítulo 12. E vocês vão ver que depois eles vão voltar ao Egito outra vez. Quando há fome na terra outra vez, eles voltam para o Egito. Então tem gente que costuma dizer, não, o Egito é a imagem do pecado. O Egito é a imagem do mundo. Mas eu queria que você soubesse também que o Egito é a imagem da salvação da fome. Amém, irmãos? O som está chegando bem lá atrás?
Está dando para entender? Porque aqui você vai ver, vocês viram na semana passada com o irmão Lucas, que no versículo 10 a Bíblia mostra para nós que quando teve fome na terra, Abraão foi para o Egito para peregrinar, porque a fome era grande. Depois ele volta do Egito, e lá na época de José, eles vão voltar outra vez para o Egito, porque vai ter fome na terra. Então a gente precisa tomar cuidado com a boca da gente. A gente fala besteira demais. Eu já vi muitos pregadores dizer que o Egito é o símbolo do mundo, é o símbolo da desgraça. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Eu já ouvi demais. Já. Só que eu estou te mostrando que não é só assim. Também é o símbolo da salvação, da fome. É o símbolo do lugar, da vida, da prosperidade. Amém, irmão? Você está contra mim, você diz amém. Mas você vai estar contra a Bíblia também. A gente precisa desconstruir as ideias, não é assim? A gente costuma dizer que deserto é lugar de quê? É de sofrimento, é lugar do mal, é lugar de morte, deserto é lugar de sede. Mas é também o lugar da presença de Deus. Foi no deserto que Deus estava presente com o povo de Israel. Foi no deserto que quando o povo de noite tinha aquela tocha de fogo que era presente de Deus para iluminar e aquecer, né? Eu acho que todos aqui sabem, no deserto, durante o dia, faz um sol abrasador, um calor de matar, 40, 50 ou mais graus, dependendo do deserto. Mas o mesmo deserto que durante o dia faz 40, 50 graus, à noite a temperatura cai abaixo de zero. Então Deus à noite era uma tocha de fogo para iluminar e aquecer o arraial de Israel. E durante o dia Deus era aquela nuvem que dava sombra para o povo de Israel e dava descanso. Lembra? Deserto é lugar de sede? Não tem água. Mas a Bíblia diz que foi lá que Deus fez brotar água da rocha para o povo beber. Deserto não tem comida, não tem planta, mas foi lá que quando o povo teve fome, Deus fez descer do céu o maná, fez descer codornizes para que o povo comesse. Então a gente precisa desconstruir umas ideias que a gente tem erradas de que deserto é lugar disso, daquilo. Mas deserto também é lugar da presença de Deus. Amém, irmãos? Deserto, a gente está falando, deserto é lugar de milagre, é lugar de milagre, tá, irmãos? Isso mostra para nós que quando Deus está presente na nossa vida, o lugar e a circunstância de perigo e de desgraça torna-se um lugar da presença de Deus, lugar do milagre, né? Às vezes nós vamos sempre pedir, Deus me livra da fornalha de fogo, e um dia eu disse aqui, Deus não precisa te livrar da fornalha de fogo, desde que Ele esteja com você dentro da fornalha, amém, irmãos? Deus não precisa te livrar da cova dos leões, desde que Ele esteja contigo lá na cova dos leões, para tampar a boca do leão, para que ele não te engula, não te coma. Então, querido, o deserto é lugar de tudo isso, mas também é o lugar da presença do Senhor Deus. E aqui a gente percebe que o Egito também é uma figura de um lugar da provisão de Deus, onde Deus proveu para Israel. E nesse caso, ele então, depois da sua falha em ir para o Egito, Abraão agora é restaurado e volta a Canaã, e ele visita o altar que ele edificou, porque diz assim, subiu pois Abraão do Egito para o Neguebe, com sua mulher e tudo o que tinha, e Ló estava lá outra vez, agarradinho com ele, né? Mas, como sempre na vida do crente, outro problema surge. Por que eu coloquei isso? Porque você viu que Deus mandou Abraão ir para uma terra. Mas agora, volta lá atrás, no capítulo 12, versículo 10. Só para você ver, se você encontra Deus mandando Abraão ir para o Egito, onde ele foi? 12, 10. Capítulo 12, 10, veja lá se Deus mandou ele ir para o Egito. Não é para ler, não, é só para você ver. Está vendo? Você vai ver que ele foi por causa da fome, mas você não vai ver em momento algum Deus falando, vai para o Egito. Muito pelo contrário, cá no versículo 1 do capítulo 12, disse, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai,
para a terra que eu te mostrarei. Está vendo? Deus ia mostrar para ele. Mas você vai ver que você não vai encontrar Deus mandando ele para o Egito, e nem mostrando para ele ir para o Egito. Teve fome e ele foi para lá. E é lá que ele teve aquela encrenca, que você sabe muito bem, quando ele começa a dizer que a mulher dele não era mulher dele, era irmã dele, e era de fato era meia irmã, né? Ele não estava mentindo de verdade, ele não estava mentindo totalmente quando ele dizia que a mulher dele era mulher. Você vê que essa encrenca ele se meteu nela, porque Deus não falou para ele ir para o Egito. Deus falou para ele ir para um lugar que ele ia mostrar. Teve fome, ele foi para o Egito. Lá no Egito ele acaba criando uma situação difícil. Sabe qual é a situação difícil? Por ele ter dito que a mulher dele não era a mulher dele, era irmã, o faraó pega a mulher e o que acontece? Levou a mulher dele para casa, acontece? Deus amaldiçoou a casa de faraó e faraó. Vocês viram isso com o irmão Lucas? Estava escrito lá para vocês verem. Então agora nós nos damos conta que depois da falha em ir para o Egito, por que nós colocamos falha em ir para o Egito? Porque Deus não falou com ele, desce Abraão e vai para o Egito. Você não vai encontrar Deus falando com ele para ir para o Egito. Então a gente vai entender que é como se ele tivesse ido sem Deus ter mandado. Lá ele se meteu numa encrenca terrível, e agora então ele volta, né? Ele é restaurado, e ele volta para o caminho que Deus havia mandado, e ele volta ao lugar que ele edificou um altar. E aí eu coloco, como na vida do crente, sempre, um problema surge depois do outro. Você já notou, irmão, que, eu não sei na sua vida, não sei se você notou, a gente às vezes está com um problema sério, a gente ora, a gente busca a Deus, Deus vai, nos socorre e resolve o nosso problema. Não demora muito, aparece um outro, não é assim? Não demora muito, aparece outro. Aí você vai, ora, busca a Deus, aquele problema é resolvido, pode estar certo, não vai demorar muito, ou demora muito, você está com outro problema, você resolve aquele, vem mais outro. Isso é uma regra na vida de toda pessoa que quer servir a Deus. Então agora surge na vida de de Abrão outro problema. O problema dessa vez é o sobrinho dele chamado Ló. E é um problema sério, porque é um problema de família, tá? Diz o versículo para nós, 5 e 7. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e gado e tendas. A terra, porém, não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. O versículo 7 diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. O problema foi, a terra era pequena para os dois, houve problema. Agora, você já imaginou que Deus não mandou ele trazer Ló com ele? Se Ló não tivesse com ele, a terra não seria pequena para Abraão. Então a gente tem que vigiar. Amém, irmãos? Às vezes a gente faz coisas que não é exatamente a vontade do Senhor. Aí você pode pensar, mas era sobrinho dele, o coração dele doeu e ele trouxe com ele. Mas Deus tinha falado para ele para levar? Não. Tinha falado, sai do meio dos seus parentes. Se Deus falar para você assim, sai do meio dos seus parentes, aí você sai, mas leva um parente, você acabou não saindo do meio dos seus parentes, você levou o parente com você. Seguindo então nessa mesma meditação, irmãos, não seria este o problema por causa de outra desobediência de Abraão, quando Deus o mandou sair do meio dos seus parentes, que nós acabamos de falar, e ele sai carregando o seu parente? Não seria que essa confusão agora dos pastores de Abraão discutirem e criarem contenda com os pastores do gado de Ló, será que não é por causa da desobediência? Eu queria que você pensasse nisso, porque pode ser, por causa da desobediência, ele esteja agora vivendo essa circunstância. Você sabia que tudo na Bíblia não acontece por acaso? Amém, irmãos? Nada na Bíblia acontece por acaso, né? Deus não predestinou tal e tal coisa para acontecer. Deus deixou o homem muito livre. Nós vimos isso cá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, depois Gênesis capítulo 3. Por exemplo, por acaso, será que Deus estava convicto de que Adão ia pecar?
A gente tem que pensar nisso. Será que Deus sabia que ele ia pecar? Ou Deus apenas estava provando ele? Não é? Ou será que Deus estava só provando? Deus estava pondo para ele ali a árvore e disse, olha, pode comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não come, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Hein? Mas será que era isso? Estava programado para acontecer? Tem que acontecer, ele vai pecar. Não é, irmão? Eu te digo, eu peço você para pensar nisso, porque isso é muito sério. Depois Deus vai dizer para Caim uma coisa, ó, quando Caim oferece o sacrifício, e depois Abel oferece o sacrifício, Deus aceita o sacrifício de Abel, mas não agrada do sacrifício de Caim. Deus vira para Caim antes dele pecar, e fala, olha rapaz, por que você está nervoso assim? Por que você está irado, porque a sua oferta não foi aceita? Se você proceder bem, diante de mim, é claro, né? Se você não proceder bem, você não vai ser aceita, a sua oferta vai ser aceita? E largou ele, e avisou para ele ainda, tem um negócio, Caim, o pecado está na porta, mas você tem que dominar sobre o pecado que está na porta da tua casa, do teu coração. Eu estou trazendo para o português cá para vocês entenderem. Deus virou e falou, olha Caim, é o seguinte, você está muito bravo, rapaz, você está nervoso, você está diferente, porque a sua oferta não foi aceita? Se você proceder bem, eu não vou aceitar a sua oferta também? E ele ainda avisou, cuidado, o pecado está à porta do seu coração, aí você está doido querendo pecar, e o pecado está pertinho aí, mas você tem que dominar sobre ele. Deus, irmão, não pôs um impedimento para que ele não pecasse. Isso mostra que Deus tem a expectativa de que eu e você ouçamos a sua ordem, escutemos a ordem de Deus e façamos aquilo que Ele está nos orientando a fazer. Ele não viu Caim cair, que ficou difícil até falar, né? Ele não viu Caim cair de braço cruzado, não. Ele deu as instruções. Ele disse, o pecado vai estar batendo na tua porta. Eu sinto isso, Caim. Eu estou sentindo que a tua cara está estranha. Por isso que ele virou. Por que está caído o teu semblante? Não é assim? Estou vendo que a tua cara está esquisita, mas tem um detalhe. O pecado está batendo na porta. Você tem que dominar sobre ele. É por isso, irmãos, que eu tenho medo de algumas orações que a gente faz. E uma delas que a gente tem que tomar cuidado é aquela de não entender que Deus põe em nós a liberdade de escolher e que Ele se agrada quando a gente escolhe o bem. Lembra aquele texto que diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que não andam segundo a carne, claro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus move tudo, coopera, Deus move tudo a teu favor. Mas Ele te dá só a instrução, não coma da tal árvore que se comer dela você vai morrer. Então eu consigo imaginar que agora pela fé, a alegria de Deus quando qualquer um de nós resolve não comer da árvore que Ele proibiu, Ele deve ficar muito alegre. Eu sinto isso, irmão. Eu sinto o júbilo de Deus. Ali meu servo, aquele minha serva, miserável que ele é, miserável que ela é, mas ela decidiu não comer da árvore que eu mandei, ele decidiu não comer. Deus deve ficar muito alegre. É por isso que ele virou para o diabo e disse, com relação a Jó, você lembra que ele virou para o diabo e falou? Se vocês notarem bem, a cena lá do sofrimento de Jó, começou lá no céu diante de Deus. Foi até Deus que provocou aquela situação. O diabo estava lá, zanzando para um lado e para o outro, lá diante de Deus, e Deus puxa a conversa, pode ler isso lá, tem coisa na Bíblia que me intriga, e essa é uma que me intriga, Deus que vira e fala para o diabo, viste o meu servo Jó? Ele puxou a briga, o diabo talvez nem estava vendo Jó, pode ler lá que você vai ver na Bíblia, Deus vira e fala para o diabo, você viu o meu servo Jó? Homem justo, homem íntegro, mexeu com o bicho. Mas ele é isso porque o senhor dá tudo para ele? Tenta tirar dele para o senhor ver. Querido, então a gente precisa entender o reino espiritual. Por isso que eu tenho falado aqui, volto a dizer, esse evangelho mesquinho, falso, hipócrita, que só dá dinheiro, só dá saúde, só dá isso, daquilo, mas não te dá poder
para continuar firme em Deus, mesmo que tua vida esteja como a de Jó, isso aí para mim não é evangelho, isso é brincadeira. Porque não é esse o evangelho que tem na Bíblia. Amém, irmãos? Amém? E eu já vi gente orando, igual a oração de Jó 42, que é o último capítulo. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu 2 vezes mais tudo aquilo que Jó tinha. Eu já vi gente, Senhor, me restitui 2 vezes mais, Senhor, tudo aquilo que eu tinha. Ou então, restitui, Senhor, 7 vezes mais. Eu já vi gente falar uma besteira dessa. Para você ter 2 vezes mais, você tem que ir pelo caminho que Jó foi. Agora, se você não aguenta nem a lutinha que Deus está te dando, não seja bobo de pedir que Ele não vai te dar 2 vezes mais. Amém, irmãos? Amém? Para com essa besteira, isso é hipocrisia, isso é vender engano, né? Isso é igual, com todo respeito, mas você já viu aqueles camelô que enganava a gente antigamente? Já viram? Antigamente tinha muito que enganava a gente, você lembra? Aqueles camelô que enganava, falava que o produto era bom e você entrava dentro e comprava, que não valia nada. Então, querido, tem muita gente aí como um camelô dos púlpitos, enganando as pessoas e dizendo a elas que Deus vai fazer coisas que Deus não vai fazer. Porque exige da gente determinados passos, determinados caminhos. Aguenta a tua luta, aguenta o teu sofrimento, aguenta o que Deus está te pondo na mão agora, aguenta firme na graça do Senhor, e Ele vai, sim, cumprir a palavra dEle, vai restituir na tua vida, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10, quanto Ele quiser, mas o Senhor está te provando, está me provando. É por isso que Deus deixa-nos livres para essa escolha de pecar ou não pecar. Deixa livre, totalmente livre. E Ele se agrada quando você diz, eu não vou pecar, e o Senhor é minha força, o Senhor é meu escudo, é minha fortaleza, o Senhor vai me ajudar. Irmão, Ele abre o rosto lá em cima, se é que Deus tem rosto, porque Ele é Espírito, e Ele fica muito alegre, porque você tomou a decisão de ficar firme na graça do Senhor. Ele vai te suprir. Amém, irmão? Mas não dá maneira. Em outras palavras, a gente não precisa fazer campanha para Deus fortalecer a gente em determinadas áreas, não, irmãos? Basta uma tomada de posição e de atitude. Amém? Não precisa de campanha não, esse negócio de campanha é para disfarçar a realidade. Campanha não guarda esse tempo por isso. Toma uma posição e diga, Senhor, será assim? Eu vou viver debaixo da Tua graça, da Tua palavra, santificar minha vida e vou continuar firme. Está difícil, está desesperador, mas eu sei que o Senhor está comigo nesse deserto, o Senhor está comigo nessa fornalha de fogo, o Senhor está comigo essa cova dos leões, o Senhor está comigo, e eu vou continuar firme. É claro, irmãos, que neste momento será um momento de luta, de dor, de choro, de graça, de perseverança. Mas lá na frente você vai falar assim, foram os melhores momentos da minha vida, aqueles momentos em que eu estava passando por aquela dificuldade, aquela aflição. Então, irmãos, eu quero que você entenda isso, tá? Possivelmente possa ser que é por causa destas questões, essa série de problemas, questão a desobediência, quando Deus mandou que ele saísse do meio de sua parentela, e ele saiu carregando seu parente, que agora ele tenha que enfrentar o quê? A separação do seu parente. Deus falou, sai do meio dos seus parentes, eles obedeceram, saiu carregando parente. Aí agora no capítulo seguinte, Deus diz para ele, então agora está na hora de separar. E o que Deus usa para que Abraão entenda que ele tem que separar do seu parente? Deus usa uma coisa, Deus usa uma situação difícil, que foi vou pôr o óculos aqui para entender, para eu ler para você. Aqui no versículo 7, diz que houve contenda entre pastores do gado de um e do outro. Então o que Deus deixou acontecer? Uma contenda, para que Abraão fizesse então aquilo que ele tinha mandado lá atrás, no capítulo 12. Então às vezes você pode estar passando por uma contenda, uma demanda, você está enfrentando várias situações. Talvez seja Deus te dizendo, faz assim, eu te mandei fazer assim, você fez errado, agora tem que consertar, tem que mudar. Então é isso que nós nos deparamos agora, tá? Nesse texto. Passa para mim, Nascil, que meu negócio que agarrou. Pode passar mais um. Apesar de ser um problema de ordem material, irmãos, a resposta é espiritual. Por quê? Porque o motivo da contenda entre Abraão e Ló foi questão de espaço, de terra, de terreno. Então a contenda ali, o problema era de ordem material. Por quê?
nossa terra não cabe nós dois, então vamos combinar o seguinte, você vai para um lado, eu vou para o outro, que aí nosso gado vai ter espaço, o meu gado vai ter espaço, o senhor vai ter espaço. A gente vai entender, irmãos, que existe um valor espiritual em tudo isso. Diz o versículo 8 da seguinte maneira: então Abrão disse a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Partiu de Abrão uma resolução para uma questão material, questão de terreno, de espaço, né? Ou seja, a fazenda era pequena demais para ter os dois. Então, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para um lado, eu vou para o outro. Parecia que era uma questão só material, mas lá na frente a gente vai ver que Deus estava provendo para aquele a quem ele havia escolhido a bênção. Amém? Seguindo então, você vai ver nos versículos seguintes que, ao fazer uma escolha carnal, Ló acaba caindo no meio de pecadores. Por que uma escolha carnal? O terreno era pequeno para o gado dos dois. Abrão vira e fala: Ló, escolhe qualquer lugar desse, você vai para um lado, eu vou para o outro. Aí veja como foi a escolha carnal de Ló. A Bíblia diz no versículo 10 assim: levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era muito bem regada antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ele viu que ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló fez o quê? Escolheu para si a campina do Jordão e ele partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão, porém, está vendo? Onde? Na terra de Canaã. E vocês estão lembrados que é na terra de Canaã que Deus queria que Abraão fosse? Era a terra de Canaã que Deus queria que eles habitassem nela. Então diz o versículo 12: habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou lá nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. E diz o versículo 13: ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Então, irmãos, Ló acaba de fazer uma escolha segundo as aparências. Vou repetir. Ló acaba de fazer uma escolha segundo as aparências. Quando Abraão falou assim: escolhe o até que você quiser, olha para todo lado e escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Abraão deu a ele o direito de escolha. Isso nos ensina uma coisa: seja bom para o teu irmão, seja bom para o teu inimigo, deixa ele escolher o que ele quiser, porque o Senhor é contigo e está reservando para você o melhor. Amém, irmãos? Não paga o teu inimigo com a mesma moeda. Havia uma encrenca entre eles. E a pior situação que eu vejo nesse texto, irmãos, é a forma como Ló escolheu. Ló olhou a terra que diz que era bem regada. Era uma terra como a campina, como o jardim do Senhor. Ele olhou aquela terra e falou: é para lá que eu vou. Terra onde eu plantar eu vou colher. Terra onde os pastos são verdejantes, o meu gado vai comer, vai engordar, vai ficar aquele gado viçoso. É lá que é o lugar da prosperidade, é para lá que eu vou. Eu vejo a prosperidade naquele lugar. Olha que lindo! Foi essa a escolha que ele fez. E essa é uma escolha segundo a aparência. Essa é a escolha segundo o intelecto humano. Os olhos humanos não veem como Deus vê. Então, por isso, a gente não consegue também decidir da maneira que Deus quer que nós decidamos. Nós não conseguimos tomar as melhores decisões. Então, antes de você tomar qualquer decisão, não vá pela aparência. Não vá porque a terra é produtiva, a terra é frutífera. Não vá porque lá é assim, assado. Procura a direção de Deus, toma tempo na oração e pergunta: Senhor, me explica, me dirige, como é que é isso? Eu vejo aquela terra como muito boa, mas é ela que o Senhor tem para mim, Senhor? Eu já vi muita gente escolher pela aparência e se dar mal. Eu gosto sempre de conversar com a Ana Silvia sobre isso, né? E hoje a gente acabou conversando com alguém também, sobre escolha, por exemplo, de casamento.
Eu conheço algumas pessoas que ao escolher com quem ia se casar, fez igualzinho Ló. Igualzinho. O que Ló fez mesmo aqui? Nós acabamos de dizer. Qual foi a regra que ele usou para fazer a escolha? Foi o quê? Aparência. Ele fez o que qualquer administrador ia fazer. Qualquer homem de negócio ia fazer. Pastor Maci comprou terra e vendeu terra, né, Pastor Maci? A vida inteira, num bom tempo da vida, ele foi comprador de imóvel e vendedor de imóvel. Irmão, qualquer comprador de imóvel, no lugar de Ló, ia fazer o quê? Mas é o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo para você. O que o Espírito Santo de Deus manda te dizer é o seguinte: a escolha não pode ser feita pela inteligência. Ela tem que ser feita no Espírito. Amém, irmãos? Amém? Se eu estivesse dando para você uma consultoria sobre administração, eu ia te falar, não, é a terra que Ló escolheu, que é a da bênção. Terra fértil, produtiva. E a Bíblia aqui ainda compara ela como o jardim de Deus. Qual que é o jardim de Deus que está comparando aqui? O jardim do Éden. A terra era tão boa que era ela. Mas ela não era a terra da bênção. Ela era a terra boa para plantar, para colher, era a terra de gado, era a terra de riquezas. Mas nem sempre as riquezas materiais são as melhores. Lembra lá o que diz o Novo Testamento? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Viu, irmão, como é que a Bíblia é cheia de valores? Não, vamos entrar por outro lado aí, ó. Quem negocia relógio, antigamente tinha muito negócio de breganhar relógio. Já viu breganhar relógio? Né? É possível que alguém já breganhou um relógio aí. Aquele tem que o camarada chegar, me mostrar, não, isso aqui é um Rolex. Rolex é a marca topo de linha, né? Isso aqui é bom demais. Isso aqui é prova d'água. Você pode tomar banho, pode mergulhar que vai. E o camarada olhava e fazia os dedos, esse relógio é bom mesmo. E você levava o relógio, parece que o danado só funcionava o tempo de você chegar em casa, depois começar a dar problema. Eu já vi demais, rapaz. Bicicleta, carro. O Kleber é negociante de carro, né, Kleber? O Kleber já deve ter deparado com isso. Irmão, porque a gente não ora e fala, Deus, me dirige. Eu vou comprar esse relógio é bom mesmo ou não? Senhor, eu vou comprar essa terra ou não, essa casa ou não? Eu vou comprar esse carro ou não? Eu vou comprar essa bicicleta ou não, Senhor? Espere em Deus uma resposta. A gente não faz isso, irmão. A gente vai logo pelo conhecimento, não. A gente leva no mecânico de confiança, não é assim? O mecânico olha, pá, a gente leva num relojoeiro. Então, querido, é a forma inteligente de você fazer um negócio. É a forma normal, natural. Mas Deus não age no reino natural apenas, Ele age no reino espiritual. Deus vê lá na frente daquele morro e você não vê. Amém, irmãos? Deus vê 10 anos depois, você não vê. Não é? Então aquele homem sarado, aquele rapaz sarado, modelo, aquele camarada que você caiu por ele, aquela mulher sarada, modelo, que você caiu por ela, enfim, aquele negócio querendo da vida, Deus vê daqui a 10 anos, 5, 3, 2, sei lá quanto, você não vê. Deus vê o que está lá dentro e a gente não consegue ver. Amém, igreja? Amém, irmãos? Deus está te falando, diz amém? Você está entendendo, querido? Eu não estou dizendo para você que é fácil, não, porque não é. Se você me mandar negociar, eu vou fazer do jeito que eu estou te falando. Se eu for negociar um carro, eu não entendo de mecânico, vou levar num mecânico bom que eu conheço. Olha para mim. Se eu for comprar um relógio, vou levar no relojoeiro, vou falar, olha esse relógio para mim. Não é assim? Mas só, querido, que a escolha pela aparência, ou a escolha pelo intelecto, pela inteligência, ela pode não ser a melhor escolha. Todos podem dizer, não, pode ir que o trem é bom, vai mesmo, pode ir, vai. Mas o conselho de todos pode estar errado. Só o conselho de Deus está certo. E aí? Então esse valor espiritual que eu quero dizer para vocês, ó,
apesar de ser um problema de ordem material, a resposta para ele é espiritual. Por quê? Por que o problema é de ordem material? O problema era terreno, que não cabia os dois. Eles resolveram o problema. Sabiamente, humildemente, o tio chamado Abraão deixou o menino, o sobrinho menor do que ele, escolhe, meu filho, o lugar que você quer. Olha bem a humildade. Geralmente o pai quer tomar a frente, né? Eu escolho e depois você escolhe, meu filho. Eu sou, né, o mais velho que você. Olha a sabedoria de Deus operando o homem Abraão aí, que é humano, que é pecador como todos. Ele vira para o menino Deus, sobrinho Deus, meu sobrinho, vamos combinar um negócio. Escolhe, meu filho, a terra que você quer. Se você for para lá, eu vou para cá. Se for para frente, eu vou para trás. Escolhe. Olha já Deus operando valor espiritual. Você sabe que pelas leis naturais daquela época, mais do que as de hoje, os mais velhos tinham toda a honra. Não era assim? Os mais velhos tinham toda a honra. Só que o mais velho aqui está dando a honra para o mais novo. Irmão, quando o plano de Deus é te abençoar, não se preocupe com as coisas, com as regras deste mundo. Vai em frente, seja humilde, Deus vai te agraciar e Ele vai te abençoar muito. Mas não vai na onda de que tem que ser assim, porque é assim. Esse homem quebrou uma regra, irmão. Abraão acabou de quebrar uma regra ali, muito séria em Israel, que é o do idoso, das cãs, da velhice. Ele não era tão velho aqui ainda, mas era o tio do rapaz. Ele virou: meu filho, escolhe o terreno que você quer. E eu vou para o outro lado. Valor espiritual, Deus já estava ali pensando em abençoar. E o outro vai, muito carnal, o que ele fez? Não buscou a Deus. Ele olhou a aparência, foi pela lógica, pela inteligência, como homem de negócio, que qualquer um de nós faria a mesma coisa, que não, por isso que eu estou dizendo, não é fácil. Ele vai e escolhe a terra que aparentemente era melhor. E sabe onde ele caiu? Caiu no meio de pecadores. Caiu num lugar que tempos depois seria condenado à destruição por Deus. Por Deus. Então, querido, e aí? A melhor escolha agora tornou-se a pior das escolhas. Talvez ele tenha se enriquecido muito mais do que o Abraão. Não estou dizendo que seja assim, porque os dois se tornaram riquíssimos. Mas você vai se dar conta que depois que a terra lá de Sodoma e Gomorra foi ser destruída, a Bíblia não diz que ele teve tempo de pegar nenhum bezerrinho e sair correndo com ele. A prosperidade pode até vir, mas do jeito que ela vem, ela vai. A felicidade, entre aspas, pode até vir, mas do jeito que ela vem, ela vai, quando a escolha não é do Senhor. Não é fácil, tá, irmão? Por favor, não sai daqui dizendo que o pastor Edgar está dizendo para você que é fácil fazer isso, que Deus está nos ensinando hoje, porque não é. Nenhum de nós aqui, pelo menos eu não tenho coragem de dizer que seria fácil. Não, não é fácil. Eu tenho por mim que não é fácil. Você fazer uma escolha às cegas, vamos dizer que é às cegas. Você está vendo que aquilo é melhor? E pega o pior? Escolha às cegas, isso é brincadeira. Mas é isso que nós vivemos todos os dias na nossa vida espiritual, todos os dias. Se você disser que os manjares do mundo são ruins, você está se enganando, os manjares do mundo são bons. Tanto que Jesus, quando foi orar pelos discípulos, Jesus falou para ele: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor o guarda, livre eles do mundo, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. O trem é tão difícil que Jesus intercedeu pelo discípulo. Se você disser que os manjares do mundo são horríveis e não prestam, você está muito enganado, você está viajando na maionese. Os manjares do mundo são muito bons. Ai de nós, se o Deus eterno, todo-poderoso, não nos encher de poder do céu para rejeitar os manjares do mundo, nós vamos cair, nós vamos pecar. Amém, irmãos? Em todo o tempo, querido, em toda circunstância, se o Senhor não estiver conosco, nos guardando, caímos. Caímos no pecado, porque os manjares do mundo estão aí para nos tentar. Não importa o quão firme nós estejamos no Senhor agora, é o tempo todo clamando: tem misericórdia, meu Deus, segura minha mão, eu não quero cair, eu não quero voltar lá no Egito, lá no pecado, lá nas delícias do mundo que eu vivia no passado. Eu quero seguir para frente, Senhor, eu não quero voltar atrás. Ai de nós se não tiver assim o tempo todo. Vimos isso na palavra do Senhor, irmãos. Essa escolha de Ló é um bom exemplo para nós. Ao passo que Abrão ficou com a terra pior, que é a terra de Canaã.
No entanto, ela era a terra da promessa. Ela era a terra em que Deus ia. Na verdade, o próprio Senhor Deus diz lá na frente, era uma terra que manava leite e mel. Veja como é que Deus vê. Ló não viu em Canaã uma terra que mana leite e mel, não. Mas Deus disse que lá era a terra. Olha, Deus quando vai tirar o povo de Israel do Egito, Ele diz, olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Veja, queridos, é muito difícil, tá? A gente viver dentro desses padrões que nós estamos falando, dos valores espirituais. Então, irmãos, a partir desse ponto que nós acabamos de ler, no versículo 13, Abraão passa então a andar mais intimamente com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus Eterno. Você vai se dar conta, lendo a Bíblia, a partir do versículo 13, que agora ele começa a andar mais próximo do Senhor. Diz o versículo 13 assim: eram maus os homens de Sodoma, e eles eram grandes pecadores contra o Senhor. Lembra que Sodoma é o lugar onde Ló escolheu viver, terra boa, terra produtiva. Aí o versículo 14 vai dizer para nós: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Olha, depois que Ló caiu fora de perto de Abraão, você vai ver que Deus começa a falar mais com Ló, com Abraão, tá? Diz o Senhor: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que você vê, hei de dar a ti, a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência poderá ser contada. Levanta-te, percorre a terra, no seu comprimento, na sua largura, pois eu a darei a ti. Então, o que diz a palavra? Mudou Abraão as suas tendas, e ele foi habitar nos carvalhais de Manré, ou Manré, como alguns dizem, que estão junto a Hebrom, onde ele ali edificou um altar. Você vê que a experiência dele começa a mudar a partir daí. A partir, sabe de quando, irmãos? Por incrível que pareça, a partir do momento que ele separa de Ló. O Espírito Santo de Deus está me dizendo uma coisa aqui, não é para você fazer isso, eu não estou dizendo que Deus está mandando você dizer isso, fazer isso. Mas você sabia que em determinados momentos a gente precisa aprender que essa separação é importante? Vou te explicar por quê. Lembra lá na frente o que Jesus disse aos seus seguidores? Olha, aquele que não deixar pai, mãe, e vai falando, por amor de mim, não é digno dele. Então, querido, não é que você vai odiar seu pai, odiar sua mãe. Deus não mandou Abraão odiar Ló. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar Deus mandando Abraão odiar Ló. A única coisa que Deus estava dizendo para ele é: não vive junto. Não vive no mesmo ambiente. Sai do meio dos teus parentes. Vai para o lugar que eu te mostrarei. E agora você vai se dar conta que agora Deus mostrou para ele. Lá no capítulo 12 falou: sai do meio dos teus parentes, vai para o lugar que eu te mostrarei. Você vai ver que daí para baixo Deus não mostra nada, mas ele vai para o Egito. Agora ele volta do Egito. Mas agora a partir do versículo 14, ele mostra. O que ele faz? Disse o Senhor então a Abraão, depois que ele se apartou de Ló. Deus falou para ele no versículo 14: levanta os teus olhos e olha este lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Eu vou dar para você e para a tua descendência toda essa terra que você está vendo. Veja, agora ele falou. Agora ele falou: olha, eu estou te dando uma direção. Essa terra onde você está vendo para lá, para cá, de um lado e do outro, essa terra eu vou dar a você e vou dar a sua descendência. Deus então começa a ter uma comunhão diferente com Abraão. Abraão começa ainda mais agora a se relacionar com o Senhor, e os irmãos vão ver que essa experiência de obediência a Deus é a chave para que o Senhor possa te abençoar. Amém? Aprenda a ouvir Deus te direcionar. Tá? Aprenda a ouvir Deus te direcionar. Eu te desafio, se você quiser fazer isso, eu te desafio a sossegar, a acalmar,
a descansar nos braços do Senhor em oração e pedir a Ele direção para tudo que você for fazer. Faça um teste e vê se funciona. Faça. Fica calmo, tranquilo. Ah, pastor, mas eu sou agitado demais, pastor. Pastor, eu sou tão agitada que eu não aguento esperar. Busca de Deus graça e peça a Ele que te encha de paz e tranquilidade. Ponha diante dele os teus planos, os teus projetos. Olha, Senhor, eu planejo isso, eu tenho um projeto, é esse. E aprenda a descansar, para você ver como é que Deus pode te dirigir a fazer umas loucuras igual essa que Abraão acabou de fazer. Não, pode escolher o que você quiser, o outro escolhe. Ó, já que sobrou isso para mim, então estou pegando para mim. E você vai ver o quanto Deus vai te abençoar com aquilo que Ele deixou reservado para você. A Bíblia diz para nós que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, irmãos. A nossa luta é espiritual. É contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. A nossa luta é tão espiritual que nós só vamos vencê-la no reino do Espírito. Tá? Ela é tão espiritual, ó, o que é material você vence materialmente. Mas o que é espiritual, você só vai vencer espiritualmente. É por isso que nós colocamos ali, ó, o problema entre Abrão e Ló era um problema material. Mas a resposta que Deus deu foi espiritual. Por quê? O problema era terreno. E naquele problema terreno de terra ali, espaço, o que Deus fez? Deus acabou colocando Abrão no lugar que Deus havia dito que ia colocar e ia abençoá-lo, que era a terra de Canaã. Não era a melhor terra da região, nós vimos na palavra do Senhor. Então que o Senhor Deus possa te abençoar, que o Senhor Deus possa te fortalecer, te engrandecer e te ajudar a ter paz na hora da escolha. Talvez você se sinta hoje derrotado, porque pensa, meu Deus, eu não fiz a melhor escolha. Tá? Talvez você pode pensar assim, meu Deus, eu não fiz a melhor escolha, eu sou um burro demais, ou burra, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu fiz a pior escolha, eu saí perdendo. Querido, se a tua escolha foi feita debaixo da graça do Senhor, debaixo da unção do Senhor, da direção do Senhor, mais cedo ou mais tarde você vai se dar conta que você fez a melhor de todas as escolhas. Amém? Deus te abençoe, te guarde e te fortalece.